E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, estamos estudando o capítulo 37 do livro Nosso Lar, a preleção da ministra. No último programa, nós estávamos conversando sobre o pensamento, que é o assunto da palestra da ministra veneranda. Palestra essa que André Luiz foi autorizado a assistir por Tobias e que, após um dia de trabalho, ele foi no Salão Verde, criado pela própria ministra, que é a ministra que vai fazer a preleção, né, que é a ministra veneranda, e ele vai assistir o estudo que ela vai fazer, e ela mesmo diz que é uma conversa, sobre o pensamento. No programa, o último programa, nós vimos que ela está questionando o espanto que as pessoas têm ao chegar ao mundo espiritual e perceber que tudo é parecido com a Terra, quer dizer, bem melhor do que na Terra. Pelo que a gente tem estudado, a gente vê que lá tudo funciona, tudo é mais bonito, tudo é mais esplendoroso. E aí, a gente até comentou na pergunta do Livro dos Espíritos 278, quando os espíritos informam a Kardec que tudo na Terra é um pálido reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então, ela está colocando que é de se estranhar que as pessoas tenham ainda tantas dúvidas sobre isso. E aí ela vai começar a falar sobre o pensamento, né? Nós estamos no parágrafo 21, na metade do parágrafo. No meu é na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª linha do 21º parágrafo. Ela vai continuar a palestra. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Nós também conversamos sobre isso, sobre a nossa rebeldia milenar. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Então, o que ela está querendo dizer para a Assembleia e para nós que estamos estudando hoje o livro Nosso Lar? Que o nosso padrão mental de milênios é aquele padrão do comportamento infantil. Não é à toa que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Ele não estava só se referindo às crianças em idade cronológica infantil. Ele estava se referindo à mente infantil planetária. Porque perante o universo, nós somos ainda bebês. Nós somos aquelas crianças, como ela está dizendo aqui, que vive no mundo inferior do próprio eu. Então, o nosso padrão mental é um padrão de egoísmo, de egolatria, é o ego, não é? O Divaldo que gosta muito de falar sobre isso por conta da Joana, não é? Ela enfatiza muito sobre isso, que a gente desenvolveu muito o nosso ego e não o nosso self, que é a nossa essência verdadeira. Então, a gente, todos nós no planeta, estamos com esse vício mental de só querer as coisas para si,
querer o bem só para si mesmo, esquecendo que a gente convive numa sociedade, que todos nós aqui na Terra, aos olhos de Deus, somos irmãos. Todos fomos criados simples e ignorantes, sem privilégio. O privilégio que a gente se atribui é por nossa conta. Mas, então, ela está colocando aqui que milhões de entidades, quer dizer, milhões, agora é bilhões, porque a maioria de nós aqui na Terra, a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos e expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Interessante, né? Ela diz, o que ela está dizendo em resumo aqui? Que nenhum de nós no planeta, enquanto escola, oficina e hospital para nós, planeta Terra, ninguém ficou abandonado de orientação. Quando ela fala dos grandes instrutores da humanidade carnal, ela não está falando só dos instrutores cristãos. Ela está falando dos instrutores de todas as religiões, e não só das religiões, ela está falando dos instrutores da ciência, da filosofia, das artes. Ela está falando de instrutores, os grandes instrutores da humanidade. Então, eles ensinam os princípios divinos através dos seus, vamos dizer assim, das suas atividades. Das suas atividades. Eles, se ele encarnou como missionário na religião, ele vai tentar passar os princípios divinos na sua religião. Se foi na ciência, ele vai tentar, de alguma maneira, passar princípios divinos através do seu trabalho. É aquele, vamos supor, cientista que não se vende, que não se corrompe, prefere viver no anonimato a ter que fazer experiências que sejam nocivas à humanidade. Um exemplo, não é? Aqueles filósofos que vão falar, não é, da filosofia humanitária, divina, e não daquela filosofia materialista, né, que escraviza, isso que a Tereza perturba, né? Deixa eu só comentar um pouquinho, aproveitando que você está falando. A Tereza falou assim, né, eles veem os grandes instrutores em diversos setores da humanidade, países diferentes. Eles são Maomé, Gandhi, Buda e Pasteur, Leonardo da Vinci. Mas no âmbito da ciência, no âmbito do conhecimento, todos eles são os prepostos de Jesus, tá? Ninguém está desamparado, né? Agora, afinal, quando a gente pode também falar se os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos. Aí vamos falar mais da questão da moral, daquele missionário que vem passar a questão da moral, do instrutor, não é? Tem as santidades, os avatares, vamos dizer assim, no linguajar indiano. E temos aqueles também, por exemplo, que não são tão avatares, mas são trabalhadores, né? Divaldo Pereira Franco, por exemplo, um grande instrutor, um missionário, não é? Que nessa encarnação ainda está encarnado, sofreu só o que ele sabe, o que ele passou, para poder passar para nós o conhecimento, para tanta gente, tantos países que ele visitou. Só que isso aí, gente, tem um fundamento, uma finalidade. É a nossa instrução, é o nosso ambiente espiritual. A finalidade de toda a instrução que ela está falando aqui é criarmos para nós um ambiente espiritual favorável ao nosso progresso. Mas para isso exige esforço nosso, não é? A gente recebe as notícias, recebe as instruções, mas o ambiente espiritual é que é a finalidade de tudo, a nossa criação mental a partir daí, dessa instrução. O que nós vamos estar criando mentalmente a partir daí? Aonde a gente mora, na nossa família, aonde a gente trabalha, o nosso ambiente espiritual que a gente
faz a partir daí a nossa construção. Ela está falando aqui das construções. Como é que o nosso lar é mantido? Pelo bom pensamento, a gente já estudou isso antes. Daqueles que o dirigem, pelo esforço de todo mundo, do trabalho no bem. Por isso que uma colônia é tão bonita, tão bela. E cabe a nós fazer do nosso ambiente também a mesma coisa, o nosso esforço pessoal. No livro Estude Viva, do Emmanuel com André Luiz, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem o item chamado ambiente espiritual, em que o Emmanuel fala aqui: conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, que é o que ela está falando aqui também no nosso lar, domiciliados em planos superiores e informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada a fim de refleti-los. Aí mais adiante ele diz assim: todos nós estamos convocados, todos nós, a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes um ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro, pensamento, toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã, que aguarda de nossa parte o amor com que fomos quinhoados pela providência divina. Aí ele continua dando os exemplos: no repouso, na atividade, na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Então, é isso, tudo aquilo que os sustentados por grandes mensageiros do Senhor, em planos superiores, todos nós somos sustentados por eles. Vai terminar em Jesus, que é o governador do planeta. Então, tudo isso que ela está dizendo aqui, dos grandes instrutores da humanidade carnal, a finalidade toda é para que nos incentivar a criarmos um ambiente espiritual propício através daquilo que exterioriza no nosso cérebro, no nosso pensamento, não é? Só que aí ela conclui dizendo que a gente não faz nada que eles dizem, né? Ela termina assim o parágrafo: e tomamos conhecimento dessa verdade sem lhes consagrarmos nossas vidas. Então, há milênios a gente está ao amparo dos bons espíritos, desses espíritos instrutores, que ora do mundo espiritual, ora encarnados, não é? Quando eles se corporificam aqui no planeta, eles trazem as verdades, trazem as orientações, mas a gente não quer dar ouvido. Obediente. Não é? A gente está na rebeldia, que é a nossa característica, como diz Paulo Renato, então por aí. Só completando o que a Teresa está falando, na pergunta 524 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, 524, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Protetores todos nós o temos. A resposta: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados. Qual é a pergunta? Por vossa culpa. Pergunta 524. Aí tem um comentário de Kardec, um trechinho depois da pergunta. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Então, não precisa da gente ser médium para a gente avisar. O Emmanuel falou lá no livro... Não precisa ser médium ostensivo. Ostensivo, Porque médium todos somos. Todos somos. De alguma maneira. Aí continua. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, às vezes, através das pessoas, eles insistem. De uma página, de um livro. De um livro, né, e das pessoas também. Examine, aqui a página que a gente lê antes da prece na Casa Espírita, essa página é para você, é para o fulano, mas às vezes é para nós. Aí continua assim: examine cada um as diversas circunstâncias felizes
ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Então, fazendo uma análise, Kardec faz essa observação que coincide com a observação da Joana, da né? Joana, né? Para dizer que, para mostrar que a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, é uma obra que está totalmente de acordo com a obra básica. A gente até hoje, né? Eu até hoje, nesses 30 anos que estudo a doutrina espírita, que ainda não sei praticar, estou falando de estudar, de leitura. Eu não vi nada na obra de André Luiz que entrasse em desacordo com a obra básica de Allan Kardec, não é? Então, aqui a gente procura até fazer esse cotejamento entre a obra básica e a obra de André Luiz, para ver que isso não é fantasia, não foi, né? Esses escritos não foram fantasias da cabeça do médium Francisco Cândido Xavier, que ele foi um espírito missionário, um apóstolo de Jesus que encarnou entre nós para nos ajudar a melhor compreender toda a teoria que os espíritos enviaram através de Allan Kardec, né? Que Allan Kardec pôde organizar nos seus livros, na obra básica, que chamamos de... O que nós chamamos de obra básica? O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, e depois obras póstumas, que foram os relatos que ele tinha guardado e que sua esposa e o seu editor organizaram num livro. Mas até hoje eu nunca consegui ver nenhuma diferença do que os espíritos, não é? No caso, André Luiz falou através de Chico Xavier, nenhuma contradição entre a obra de André Luiz e a obra básica de Allan Kardec, né? Dos espíritos, né? Que a obra não é de Allan Kardec, ele codificou a obra, mas a mensagem é dos espíritos, tanto que o nome do livro é o Livro dos Espíritos. E Kardec, na sua superioridade moral, ele ocultou o nome dele, que já era famoso na época em que o espiritismo foi codificado. Ele preferiu usar um pseudônimo de Allan Kardec, que teria sido uma encarnação que ele teve como sacerdote druida nas Gálias, não é? Para ver a grandiosidade desse espírito. Então, o Marco acabou de ler a pergunta, né? 524 do Livro dos Espíritos, que dizem que os espíritos falam a mesma coisa que a veneranda está dizendo. Auxílio, amparo, orientação nunca faltou. O problema é que a gente não segue. É como ela diz aqui. O problema é que nós não lhes consagramos nossas vidas. Então a gente escuta as verdades, mas a gente, infelizmente, ainda não quer, como diz a Joana, não é que não possamos, não queremos ainda modificar os nossos padrões mentais. Preferimos ainda viver como vivemos, né, há muitos milênios. E aí chega as consequências desses pensamentos que ainda temos equivocados, né? E quais são as consequências? São as nossas provas, as nossas expiações, principalmente as nossas expiações. E aí ele continua no parágrafo 22. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Então ela está perguntando, vocês acham que somente achar que o pensamento é a forma de intercâmbio espiritual, o pensamento é a força criadora do universo, né? Que tudo começa no pensamento. Só isso ajuda
faz com que a gente saia da nossa condição de espírito inferior, ela está tentando mostrar que não, que só o conhecimento não basta. A gente precisa pôr em prática todo o conhecimento que chega do mundo superior. Até então, o que a gente gosta de pôr em prática? Aquilo que a gente está acostumado a fazer, que são as orientações, muitas das vezes, que nós recebemos dos espíritos inferiores. A gente acolhe porque gosta, porque eles não nos obrigam a nada. A gente acolhe a orientação inferior porque ainda gosta dela e se compraz nela. E não que eles porque muitas das vezes, com a falta do estudo do espiritismo, a gente tem pessoas que acham que os espíritos têm esse poder, os espíritos têm o poder, os espíritos inferiores têm o poder de nos fazer cometer algum erro, porque só eles que querem cometer o erro. Não. Negativo. A gente, com o estudo, a gente vê que a gente comete o erro porque ainda se compraz nele. E ela está dizendo então isso, nesse parágrafo. Olha, não é possível que vocês achem ainda que só pelo fato de acreditar que o pensamento é tudo na nossa vida, que isso vai fazer com que a gente saia da condição inferior. Tem uma pergunta aqui, Tereza, muito interessante, não dá tempo? Vai. A pergunta 534 do Livro dos Espíritos. Olha o que Kardec pergunta. É o capítulo exatamente da intervenção dos espíritos. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Quer dizer, é o que a Teresa está podendo falar. Será que é culpa dos espíritos? Eu tenho um projeto no bem, vamos supor. E aí o espírito inferior é que vai obstáculos e tal. Parece que é culpa só deles. Influência do espírito. Aí os espíritos respondem. Algumas vezes é isso feito da ação dos espíritos. Algumas vezes é assim. Aí continua. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então, ele está dizendo que muito mais vezes é culpa do nosso procedimento. Porque é aquilo que nós falamos em programas anteriores. Diga-me quem és, que eu te direi com quem tu andas. Porque a gente sempre falou, diga quem andas, que eu te direi quem és. Mas a gente pode raciocinar, assim, inverter a frase. Diga-me quem és, quer dizer, qual é o seu comportamento, que é o que os espíritos estão falando, para dizer com quem você anda. Aí você angariou, né? Companhia. Naquele mesma situação moral, mesmo compatível com a compatível sua. Com o seu comportamento. Então é o que ele está dizendo aqui, a influência existe sim, mas é pelo nosso comportamento, né? Um exemplo que a gente gosta de brincar lá na nossa casa, um torcedor de um time, vamos supor de um time como o Flamengo, né? Aquele torcedor que gosta, que vibra, pode o espírito chegar no ouvido dele e falar, vamos cantar o hino do Botafogo, que ele não vai cantar. Com certeza não vai. Campeão. Porque, né, ele é flamenguista. Isso é um exemplo. Eu nem gosto de futebol, mas estou dando esse exemplo aqui que fica mais fácil para a gente raciocinar. O espírito pode provocar ele de toda maneira, mas se ele realmente gosta do Flamengo, ele não vai cantar o hino, né? E muito pelo contrário, ainda vai falar mal dos outros times todos, né? Então é isso, porque o estudo do espiritismo nos ajuda bastante a viver melhor enquanto encarnados estamos e com certeza depois de desencarnados também. Nossa Senhora. Né? Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a todos pela companhia e nos ouvir, agradecendo aos bons espíritos, a Jesus, a Deus, por essa oportunidade que todos estamos tendo nessa encarnação de ter o Espiritismo nas nossas vidas. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.